Olá, bem-vindos ao nosso segundo vídeo do capítulo. Agora eu vou explicar para vocês como os computadores funcionam. Que nome ambicioso, né? Isso é importante para ter uma fundamentação teórica legal para o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai falar um monte sobre ints, bytes, etc. Então é interessante a gente saber do que a gente está falando lá no hardware, lá no fim das contas. Não é necessário a gente ter um conhecimento muito a fundo, mas é mais para a gente ter uma ideia de como é que as coisas funcionam. Eu vou mostrar aqui, já vou deixar esses links abertos, então a gente começa. Isso é uma apresentação no PowerPoint. Eu vou deixar ela aqui no cantinho para a minha cara não ficar em cima. Acho que eu vou ficar por aqui assim. Tá bom. Como funcionam os computadores? Todo mundo sabe que computadores funcionam com eletricidade. A eletricidade pode estar sempre ligada ou desligada, pelo menos para sistemas digitais. Em sistemas analógicos, a gente trabalha com voltagens, etc. Em sistemas digitais, a gente tem dois modos, ligado ou desligado. E com esses esquemas de ligado ou desligado, a gente pode criar codificações, atribuindo significado aos estados on e off. Isso é importante. Se alguém já lembrou de um tipo que a gente acabou de falar sobre, é para aí que a gente está indo. O Todd sempre dá o exemplo de eu ter lâmpadas na varanda da sua casa. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada e ela pode estar acesa ou apagada. E com uma lâmpada eu posso ter duas mensagens. Eu posso ter um significado para a lâmpada acesa e um significado para a lâmpada apagada. Por exemplo, você tem um amigo que mora do outro lado da rua e você pode combinar com o seu amigo. Quando ele chegar em casa à noite, se a lâmpada da sua varanda estiver acesa, é porque é pra ir lá que tem festa. Ou tem alguma coisa, ver um filme, comer, não sei. Quando a lâmpada estiver apagada, aí não pode, porque, tô estudando, não tô em casa, tô ocupada, não sei. Ou seja, eu posso codificar duas mensagens, tendo uma lâmpada, uma mensagem no estado ligada e uma mensagem no estado desligada. Mesma coisa, duas lâmpadas dá 4 mensagens, né? Por exemplo, tudo desligado é uma mensagem, tudo ligado é uma mensagem, esse ligado é outra, e aqui é outra. E por aí vai. Com 3 lâmpadas eu consigo fazer 8 mensagens. Né? Tem tudo desligado, tudo ligado, só assim, 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 não, assim, assim, assim. Duas, enfim, vocês podem fazer aí em casa mesmo. A fórmula é sempre 2 elevado a n. Por exemplo, no sistema binário aqui é 2 elevado a n, se eu tenho 3 lâmpadas, 2 ao cubo é 8. Ou seja, eu tenho 8 possíveis mensagens com 3 lâmpadas. Então, se vocês quiserem fazer essas contas, eu vou tomar um golinho d'água. E aqui estão as soluções. Então, a gente pode ter vários esquemas de codificação. Por exemplo, se eu tenho 2 lâmpadas na minha varanda, eu posso ter 4 mensagens. Por exemplo, tudo ligado, eu estou dizendo que é festa. Uma ligada e outra desligado quer dizer que tem filme. A outra desligada e outra ligada quer dizer que eu estou estudando. E tudo desligado quer dizer que eu estou dormindo. Esquemas de codificação. A gente atribui significados a valores binários. Então, por exemplo, se eu tiver 3 lâmpadas, eu posso criar um alfabeto. Eu posso resolver que 000, tudo desligado é A, 2 ligadas e uma ligada é B, só do meio ligado é C, etc. E criar um sistema de codificação com base nesses ligados e desligados. Então aqui tem uma mensagem de bobeira que a gente fez. Esse é o momento que você pode dar pausa e fazer o exercício. Então eu vou demonstrar as soluções em 3, 2, 1, agora. 010 é C, 111 é H, etc. O que eu quero dizer para todos os nerds que não param nunca de tomar café, dá uma pausa, cara. Chega de café. Aqui, como a gente já viu, nosso esquema de codificação, a gente pode atribuir valores de 1 e 0, querendo dizer as lâmpadas ligadas ou desligadas. Quem não sabe, esse símbolo aqui do standby, do power, ele é os números 0 e 1, onde isso aqui é o número 1, isso aqui é o número 0. Ou seja, isso significa que é um botão que você pode utilizar para ligar e para desligar. Só um detalhe interessante, já que a gente está falando de zeros e uns.
Então, o ligado é sempre 1 e o desligado é sempre off. E aqui a gente tem valores binários codificando mensagens. Isso vai ser muito legal daqui pra frente. Esses dígitos binários chamam-se em inglês binary digits, cuja abreviação todo mundo já ouviu falar, são bits. É daí que vem o nome bits, caso você não saiba, agora você sabe. On e off, 1 e 0, dígitos binários, bits e linguagem de máquina são termos utilizados para se referir à ideia de que em um computador é tudo um monte de 0 e 1. Os interruptores são sempre ligados ou desligados, sendo dígitos binários, bits, e essa é a linguagem que os computadores falam, essa é a linguagem de máquina. Agora a gente vai falar sobre ASCII, ou ASCII, não sei. ASCII é um esquema desses de codificação. Não vou dar dinheiro para o Wikipedia hoje. E olha só o que a gente tem nesse esquema. Aqui a gente tem binários, oct a gente não vai usar, decimal e hexadecimal que a gente vai usar. Então, por exemplo, a letra A é o número 65. Em binário é isso aqui, ou seja, 1 bit ligado, 5 bits desligados e 1 bit ligado. Isso é o número A. Isso é a letra A, número 65. A gente tem todo o alfabeto aqui, várias acentuações, vários caracteres. Aqui a gente pode começar de... começa de 33, é um caractere já. E vai até 122. Onde a gente tem os caracteres do alfabeto. E os computadores falam com essa língua. Ele vai salvar isso aqui quando ele quiser falar do número 4. Ele vai salvar isso aqui quando ele quiser falar da letra J. Além disso, existe outro sistema de codificação, que é o UTF-8. O UTF-8 é um superset que inclui o ASCII. A gente vai falar sobre ele. O UTF-8 ele tem muitos milhares de caracteres. Ele engloba muito mais do que o ASCII. Por exemplo, a gente que fala português, a gente usa muito esse acento aqui. A gente pode ver que ele não está incluso aqui. A gente não tem esse caractere no ASCII. O ASCII é mais... Ele começou como sendo somente para a língua inglesa, basicamente. E então foi criado o UTF-8. Por sinal, um dos criadores do UTF-8 é um dos criadores da linguagem Go. E o UTF-8 ele começa com o ASCII e expande para incluir muitos outros caracteres. Por exemplo, isso é um caractere que está na codificação UTF-8. Isso aqui é outro. Bom, esse não aparece, mas enfim. Tem muita coisa em UTF-8, tem tudo. Todos os caracteres que você imagina em várias línguas diferentes, acentuações, etc. Tem tudo. O UTF-8 é o mais utilizado hoje em dia. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando a utilização, então o UTF-8 é o que todo mundo utiliza. ASCII ele já foi o mais utilizado, hoje em dia não se usa mais, até porque o ASCII faz parte do UTF-8. Então se você quer utilizar ASCII, simplesmente usa o UTF-8 que o ASCII está lá dentro. E aqui a gente vai falar sobre quantificação de bits. A gente tem 1 bit, 8 bits dá 1 byte. Aqui, o pessoal talvez você já deve estar dizendo, não é 1000 kilobytes, não é 1000 bytes, é 1024 bytes para dar 1 kilobyte. Sim, é verdade. Mas aqui somente para a gente ter uma ideia da coisa, vamos usar 1000 que é mais fácil. Então a gente tem 1 bit, que é 1, 0, 1. 8 bits são 1 byte. Então se você vê quando você compra a internet lá, a internet é 80 mega, aí você vai fazer download, ele faz download a 1 mega por segundo. É porque quando eles vendem em bits, e quando você faz download no computador, é medido em bytes. Então tem que dividir por 8. 1000 bytes é 1 kilobyte, quilo todo mundo sabe o que é, 1 quilo são 1000 gramas, então 1 quilograma são 1000 gramas, ou seja, 1 kilobyte são 1000 bytes. Depois você tem megabyte, que são 1000 kilobytes, aí 1000 megabytes dá 1 gigabyte, 1000 gigabytes, 1 terabyte. Essa história toda de computador digital e 0 e 1, etc., começou com um computador chamado ENIAC. Eu até vou abrir ele aqui na Wikipedia para vocês verem. ENIAC é um computador
Aqui diz o ano que ele foi feito. 46. Ele foi criado... Não, peraí. Eu acho que começaram a fazer... Eu acho que foi antes, hein? Acho que não foi 46, não. 43. Começou a construção em 43, tá? Ele foi criado para fazer cálculos balísticos. Ou seja, você quer dar um tiro num canhão de um navio para acertar um alvo a 20 km de distância. Você tem que medir a rotação da Terra, você tem que medir a umidade, você tem que medir um monte de coisa que a gente nem imagina. Essas contas costumavam levar, tipo, 12 horas para ser feitas à mão. E com esse computador, essas contas eram feitas em 30 segundos. Então foi uma coisa muito importante. Claro, assim, muito importante se você gosta de matar gente com tiro de canhão, mas enfim, né? Esse computador, ele tinha 16 mil interruptores. Ou seja, 16 mil zeros e uns. Esses interruptores, eles utilizavam válvulas termiônicas, vacuum tubes, que é um componente eletrônico. Até a gente pode abrir aqui para você ver que cara que ele tem. Ó, essas são válvulas mais modernas, não são iguais às que foram utilizadas naquela época, mas são parecidas. Eu não sou formada em engenharia elétrica nem nada. Até onde eu sei tem um gás aqui dentro e esse gás é o que dá a conectividade dela. Esse gás ele se torna condutor de eletricidade dadas certas condições e é assim que ele funciona. Depois da utilização das válvulas termiônicas, foi criado, isso nos anos 50, eu acho, o transistor. O transistor, vou mostrar aqui também. O transistor ele faz a mesma coisa, olha só, ele é bem pequenininho, isso é um negócio desse tamanhozinho assim. Um transistor, ele faz a mesma coisa que a válvula termiônica, só que ao invés dele usar gás e vários mecanismos ali, ele é sólido, ele é um tijolinho, não tem nada que se mexe ali. Ele é feito de supercondutores, que são materiais que têm propriedades especiais, propriedades elétricas especiais. E é assim que funciona o ligar e desligar do 0 e 1 do transistor. Depois do transistor vieram os chips, que basicamente é como se fosse um monte de transistores dentro de um negocinho bem pequenininho, microscópico. E essa conta de, por exemplo, tinha X válvulas termiônicas no sistema. Aí quando apareceu o transistor, tinha mais transistor. Aí quando apareceu o circuito integrado, tinha mais transistor ainda embutido no circuito integrado, etc. Essa subida na quantidade de interruptores dentro de um sistema computacional se chama Lei de Moore. E o que ele dizia é que, se não me engano, é que a cada 2 anos ou a cada 1 ano e meio, o número de transistores o número de interruptores dentro de um sistema computacional dobra. Isso tem se tornado um pouco mais devagar nos últimos anos, mas ele foi realidade por décadas, né? Ou seja, você tinha aqui esse 8008, eu já mexi com ele, tinha 2.000 transistores. Aqui a gente tem 286, talvez os mais antigos aí da plateia lembrem de ter utilizado. Já utilizei 286, tem aí 100 e poucos mil transistores. Um 486 já tem 1 milhão. Um Pentium, acho que todo mundo já usou um Pentium, né? Um Pentium tem aí uns 5 milhões. Pentium 4, 50 milhões. Core Duo, sei lá, 300, 500 milhões. Aqui a gente já chega nos bilhões, né? Então a gente pode ver que esse avanço na quantidade de interruptores dentro de um chip foi uma das coisas que impulsionou a revolução digital, que é o que a gente vive hoje em dia. Aqui só sublinhando Lei de Moore. Então a gente tem basicamente 5 gerações de computadores, que são termos que se usa para falar sobre isso. A gente tem o ENIAC, que foi a primeira geração, anos 40, para cálculos balísticos com 16 mil interruptores, utilizando válvulas termiônicas. E tem uma coisa interessante aqui. Se você não sabe de onde vem o termo bug, eu vou mostrar para vocês. Essas válvulas, elas eram muito sensíveis. Queimava toda hora, era muito sensível. E essa senhorinha aqui, que trabalhava no ENIAC naquela época, um dia deu um problema no computador, ninguém sabia o que era, e ela descobriu
um moth, que eu não sei como é que é em português, deixa eu ver. Moth. Em português. Não é traça. Mariposa, isso. Então, ela achou essa mariposa dando curto num contato. E ela disse, gente, tem um bug no sistema, porque bug é inseto em inglês. Então, there's a bug here. Então, foi daí que veio o termo bug, quando literalmente haviam insetos no meio do sistema. A próxima geração começou nos anos 50, são os transistores. Em 64 a 71, a terceira geração, circuitos integrados com chips de silício e semicondutores. Ou seja, é um monte de coisa, um monte de transistores integrados em um chip só. A quarta geração, que durou bastante tempo e é o que a gente estava até quase agora, eram microprocessadores que começaram com a Intel. Intel não é de inteligência o nome, eu acho que é de Integrated Electronics, ou eletrônicos integrados. E qual a diferença do microprocessador para um chip, para um circuito integrado? É que ele coloca muitos mecanismos dentro de um mesmo chip. Ele põe não só o processador, mas vários tipos de memória, vários tipos de esquemas de comunicação. Tem muita coisa dentro de um chip só. Não é simplesmente um monte de transistores. São vários sistemas diferentes. E a próxima geração, que é começando nessa década, é a era da inteligência artificial e do machine learning, que é o aprendizado das máquinas. Por exemplo, quando você vai em um site como a Amazon, você vê lá meia dúzia de itens, daqui a pouco a Amazon já começa a dar sugestões para você com base nessas coisas que você viu. E essas sugestões utilizam muito inteligência artificial, muito machine learning, para ele tentar adivinhar qual é a próxima coisa que você vai querer comprar. Então era isso essa apresentação. Tem um filme muito legal, se você se interessou sobre os computadores de válvula lá antigamente, que é do Alan Turing, The Imitation Game. Eu não sei muito bem o nome em português, vamos ver aqui. O jogo da imitação. Que ele foi um dos pioneiros que começou a trazer à prática a computação, ou seja, antes dele tinham muitos teóricos, né? Tinham muitas máquinas mais primitivas, foi ele que começou essa revolução. E é isso aí, uma introdução básica à ciência da computação. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo, Tipos Numéricos. Até lá!